Ei, gente, muito boa noite. Está começando Identidade das Ruas, nosso programa aqui na Atividade. Como é que vocês estão, meninas? Eu tô ótima. Eu já ia soltar um chegamos aqui. Mas aí não lança. Por que não? Aqui, Por que não? Pode lançar você. Não, 3, 2, 1. Sem ensaio assim, ó. Agora é bom. 3, 2, 1. Chegamos! Ai, gente, agora que ela é Identidade das Ruas, olha Sejam só. muito bem-vindos. Está começando mais um programa e que tá muito imperdível. Tá mesmo. Esse é um projeto patrocinado pela Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, uma parceria do Hospital do Câncer em Murié com a ONG Identidade das Ruas. Já E o que não puxa a vai cadeira, faltar né? aqui é assunto muita hoje. cultura e muita arte. E a gente já tá recebendo, assim, um grande talento. Sim, hoje temos o Tadeu com um currículo, assim, extenso, né? Bem extenso. Nós vamos falar sobre tudo, toda a história do Tadeu, como tudo começou, né, Lala? E um currículo cheio de histórias também, né? E eu tô curiosa pra saber. Tenho certeza que ele tem várias histórias pra contar pra gente dentro Sim. desse currículo extenso dele. É. Boa noite, Tadeu, tudo bem? Boa noite. Seja E aí, bem-vindo. Tudo bem? Nossa, é um prazer estar aqui com vocês. Muito Que alegria bom. poder falar Seja com muito você. bem-vindo. A gente tá aqui falando do seu currículo, né? Que ele é muito extenso, tem muita coisa pra contar. Mas conta pra gente como que foi seu primeiro contato com a arte. Como que tudo começou? Então, na verdade, esse currículo ainda tá pequeno, né? Porque tem mais coisa para entrar Tá aí. certo, tá E certo. tem que fazer, né? Tem que crescer. Eu comecei na arte, né? Na cultura com 11 anos de idade. Na verdade, eu acho que posso colocar assim, 9 anos de idade. E Muito é muita novo. coisa que tem, né? Por trás disso E tudo, começou dessa com o quê? estrutura. Como é que começou com 9 anos de idade? Meu primeiro contato com algo para mim naquela época parecido com arte, né? Porque a gente, quando é pequeno, a gente não sabe de nada, não entende como que funcionam as Sim, coisas, a gente vai tá o descobrindo que é tudo, isso, né? né? A gente vai descobrir. Foi um contato com dança, mais ligado no mundo de bandas e fanfarras, que naquela época existiam uns casais dançantes. Aí eu comecei a participar. Quer dizer, um pouquinho antes eu comecei participando como músico, né? Que eu tocava escaleta, depois toquei uns instrumentos de percussão, que na época era a banda de percussão que chamava, né? Sim. E depois fui me envolvendo com a parte de dança, que veio o casal dançante na época, a parte coreográfica, era todos Isso com os quantos grupos. anos, Tadeu? Com 9 anos de idade. 9 ainda? 9 anos. Sim. E daí, conforme foi acontecendo todo esse, né, que existiam os campeonatos de banda e fanfarra na época. Gente, com 9 anos, 9 Tadeu já anos de dançava. idade, com Olha certeza. isso. É muito Gente, eu com movimento, 9 né? anos, eu não tinha nem movimento. Eu, com 9 anos, eu chupava bico. Olha só. Meu Jesus. É muita coisa, assim. Se for detalhar, a gente vai ficar aqui, eu acho que por muito tempo. Não, né? mas não tem problema, temos Então, tempo, você pode. acha que você começou E daí, então? Eu acho que assim, com 11 anos eu já tinha tocado, acho que quase que todos os instrumentos da banda, né? E é muito Nossa. interessante, porque é muito difícil de tocar. Só consegue quem nasceu pra fazer isso, porque é muito difícil. E a gente tem que ser curioso, né? Mas Sim, você teve algum tem curso, que- Tadeu, ou não? De início, não. Na época tinha, assim, o pessoal que já estudava música e os professores, né, que eram destinados a isso na escola, que eu comecei na escola, eles davam aula de música pra gente, né? Na época a gente não tinha muito acesso à partitura como se tem hoje, é uma facilidade muito grande. A gente, né, periferia, Sim. pessoal mais distante do centro da cidade, tudo sempre depois, né? Agora não dá, e a gente sempre corria atrás. E eu aprendi a correr atrás da cultura. E fui conquistando meu espaço. E hoje eu tô aí. Mas eu comecei mesmo estudando na escola. Aprendendo com os amigos, com o professor que era o instrutor da banda. E mesmo assim, sem saber muito, a gente enfrentava campeonatos. E conseguia trazer Nossa, primeiro lugar, segundo muito, lugar. e Muito era bom, muito bom. já de cara, e Desde a o gente início você chorava foi muito muito. curioso, né? Esse período de 9 anos em diante, realmente isso foi eu posso dizer que foi assim, uma injeção da cultura na minha veia, porque eu fiquei muito curioso, falei, gente, eu quero conhecer como que funciona esse mundo. E daí eu fui crescendo, fui me aprofundando A arte mais. nos acha, né? Quando a gente nasce pra ser artista, ela nos acha. A gente pode estar fazendo qualquer coisa que ela nos encontra e não tem como, a gente se entrega. É se assim que entrega. funciona. Eu queria saber hoje quais são as suas principais áreas de atuação no meio artístico e cultural. Então, hoje, por exemplo, eu tenho... hoje tem um mês que eu e mais um parceiro, né, que é o Rogério, que trabalha comigo, já tem 12 anos, né, que nós estamos juntos trabalhando, nem vivemos juntos. Ele tem trabalhado comigo nessa área de bandas e fanfarras, que para ele também foi assustador, né, porque eu já estou em Murié tem 12 anos. Então, hoje eu tenho
né, em parceria com ele, nós fizemos colocamos o nome de um bar, nós adquirimos um local, tal, direitinho lá, em Pirapanema, onde a gente mora, temos um bar chamado Confessionário. Que para início foi um pouco assustador, assim, foi um pouco um choque devido à questão do nome. Eu posso dizer assim, quase que todas as cidades, ou todas as cidades de Minas Gerais, tem essa tradição muito forte da igreja católica e tal. Então, assim, o nome de um bar, né, sendo confessionário, chocou um pouquinho. Mas assim, a gente levou pelo lado da diversão, da brincadeira. Quer dizer que quando a pessoa tá ali, ela bebe, se diverte e acaba contando um pouco mais da Confessa história, muita fala coisa, muita coisa, né? Então, a gente Eu colocou no entendi intuito desse de, lado, né? não de, assim, de uma briga, né? Mas sim, a gente ter um local para você bater um papo com os amigos, onde você confessa muita coisa. Não que você vai confessar a sua vida, mas né, a gente Mas escuta. se quiser também, mas se não tem quiser, problema. vocês estão ali também, né? Tá, Mas até se para quiser- aconselhar a gente tá ali. vira psicólogo nessa hora, então né? a Faz gente acontecer. ajuda. Eu tô com um problema em casa, a gente deixa a pessoa contar e tal, e é assim que acontece. Às vezes você passa um dia todo apertado, do trabalho, aquela coisa toda, chega na sexta-feira, toma uma cervejinha e tal. É o que eu tenho assim, hoje no momento. Tem um mês que nós estamos com esse bar e tem um restaurante que funciona em frente, quer dizer, do outro lado da praça. O que divide a gente lá é a praça. A gente está de um lado e o restaurante está do outro. E aí, já fizemos uma parceria com esse restaurante também, antes da gente funcionar esse bar. Que é onde já aconteceu vários eventos feitos por nós mesmos, né? Assim, chegamos, vamos fazer? Vamos embora. Pá, fazia. Aconteceu, né? Com a famosa Judite. Quer dizer, não tá tão famosa assim. A Judite é uma personagem de várias caras. Tem a Caricata, tem a Judite a Piriguete, tem a Judite Rica, né? A Rica e a Piriguete são as mais procuradas. E aí a gente tem feito parceria com esse pessoal do restaurante. Fizemos um evento com o pessoal da Argentina, que estiveram com a gente lá, artista de rua, porque você vê um artista, estava comentando com a Larissa. Sim. Você vê um artista num lugar e você já quer se enturmar, já quer conhecer o que é que ele faz e tal. E a gente conheceu esse pessoal, era um casal com uma criança e uma outra menina junto, né? Que hoje tem como nome Jaque. E aí eles estavam lá fazendo os malabares dele lá na Cachoeira de Ervalha, nós estávamos lá curtindo São o feriado. artistas de rua da Argentina. Eles estão já no Brasil, me parece que há 5 anos. Sim. Já rodando o Brasil afora aí, já estão voltando. Mas eles têm família, tem toda uma estrutura familiar por trás disso tudo. Eles não estão assim jogados na rua. Sim. Né? Porque eles vivem na rua, às vezes o que ganha dá para pagar um hotel, uma pousada, eles vão assim. E aí a gente fez amizade com eles passaram um período um pouco difícil que eles estavam em Viçosa e acabamos fazendo contato. E eles se hospedaram, ou seja, acamparam no terraço da minha casa. E foi muito bacana ter essa troca de conhecimento, de Foi experiência. você receber esses artistas na sua casa sem conhecê-los, sem saber da foi um índole, susto, sem, né? sem saber o que poderia acontecer, sei lá, tô dormindo, essa pessoa acorda. Você não, isso A gente não passou pela conversou cabeça? muito tempo antes da gente, tipo assim, abrir as portas, né? Sim. Porque eles ficaram mais ou menos um mês antes de ter esse contato mais próximos, né? De estar dentro da nossa casa e tal. Porque para chegar no terraço, lá não tem outro caminho, a não ser você passar por dentro da casa. Da casa, sim. Então, a gente meio que buscamos conhecer um pouco mais do pessoal deles, né? Porque geralmente artistas de rua, as pessoas julgam muito, não sabem a história, né, da vida da pessoa. Mas você sabe que eu tenho essa curiosidade? Toda vez que eu vejo um artista de rua, não sei vocês, mas eu fico querendo desvendar a história daquela pessoa. Saber como é que tudo começou, por que ela veio parar aqui, né? O que levou ela a vir pra cá. Isso é tão interessante, né? Eu acho que foi exatamente isso que a gente fez. A gente, né, teve contato com eles, nós ficamos um bom tempo, ficamos o dia inteiro. Nós chegamos cedo na cachoeira, eles já estavam lá. E aí a gente foi, né, trocando ideia, Todos falavam português. Fala, assim, com um pouco de dificuldade, mas dá pra gente entender. E aqui fala mais o português claríssimo é a pequenininha, que é filha de uma das meninas. Sim. E aí ela sempre conversando com a gente, e ela falava meio com vergonha, ela conversando em espanhol, né? Meio com vergonha, tampando o rostinho assim. E ela tem vergonha de falar espanhol. Porque ela nasceu no Brasil, então ela acostumou com português. Sim. E a gente conversava mais com ela. Ela ficou assim, toda à vontade lá em casa. Mas assim, antes da gente colocar eles para dentro de casa, nós conversamos com eles,
né? Fomos bem sinceros, né? Porque, assim, muita gente não usa a arte de rua para exatamente se sustentar ou se autossustentar, né? Aproveita a oportunidade para roubar. Infelizmente, existem pessoas assim, né? A gente sabe que existe, Verdade. né? Não quero julgar que todos são assim, Sim, mas e, nem, infelizmente e, existe. na verdade não são nem verdadeiros artistas quem fazem isso, né? Usam da arte para se apoderar de alguma Sim. coisa. Então, Pra tirar vantagem, né? E aí a gente conversou, fomos bem sinceros e tal. A gente fica lá com vocês lá uma semana. E o que eu tava comentando com ela aqui, né? Eles ficaram durante uma semana, quase uma semana e meia, vamos dizer assim. Que eles chegaram na segunda-feira, nós fizemos um evento no sábado lá no restaurante, depois eles foram pra praça no outro dia, fizeram, né, voz e violão, fizeram malabares, fizeram amizade com as crianças lá, as crianças todo dia, toda hora ficavam lá em casa, correndo atrás deles, né, querendo conhecer, querendo aprender espanhol, porque eles fizeram até aula de espanhol na praça. Foi olha muito só. bacana, a gente tem as bacana. fotos tudo guardado aí. E Isso né, foi depois- no ano de... isso foi, eu acho que tem um mês ou mais, Ah, um sim, pouquinho. tem- Tem pouco é tempo recente. isso. Pouco tempo. É recente. E aí a gente, nessa ideia porque eu, como baliza masculino, né, no mundo de bandas e fanfarras, assim, é quase que o mesmo material, né? As massas que liga, no caso, da ginástica rítmica, são as massas, o arco, a bola. E aí eu até dei uma bola pro rapaz que faz os malabares, ele ficou super feliz, porque a bola de GRD é cara, então ele falou que é difícil de adquirir. Uma bola dessa deve ser uns Sim. R$300, se eu não me engano, é bem caro. Cara. E aí eu tinha duas, eu fui e dei uma pra ele, novinha, né, que eu Bacana, tinha adquirido muito dentro bom. do projeto. E ele ficou super, assim, feliz e tal, e, nossa, chorou muito, agradeceu. Ai, E que legal. aonde ele tá, que usa a bola, ele manda uma foto pra mim. Ai, que legal. A gente não perdeu o contato com eles. Que São Tadeu, pessoas né? Isso super que é bacanas. importante. Muito legal. Tadeu, você está falando, né, de ser baliza masculino. Teve um ano, né, que você... Aliás, você foi um dos primeiros, né, um dos pioneiros, como baliza masculino, né, no Vale do Café, no Rio de Janeiro. Conta isso pra gente. Então, no Vale do Café é uma região que liga várias cidades no estado do Rio. Na região sul-fluminense, Barra do Piraí, Volta Redonda, Vassouras, aquela região toda ali é conhecida como Vale do Café. Sim. E porque tinha, né, há muitos anos atrás, um plantio muito grande ali de café. Ainda tem alguns lugares que, assim, perderam aquele forte, né? Existem algumas fazendas antigas até hoje, mas não é igual antigamente. Então ficou exatamente conhecido como Vale do Café através do campeonato de bandas e fanfarras que começou Sim. a acontecer dentro do distrito de Vargem Alegre, que é distrito de Barra do Piraí. Que, na verdade, é onde eu nasci. Que eu nasci em Barra do Piraí e fui morar já em Vargem Alegre. Aí, tipo assim, engata um pouco uma outra história. Época de novela Rock Santeiro. Tipo assim, nossa, gente, desde que o mundo é mundo, Tadeu já andava por aí, né? Então, assim, a novela Rock Santeiro é muito antiga. Então, eu desde pequenininho já Como é que estava era nas telas. a pulseira que ele fazia assim com a pulseira. Eu acho que eu tô certo, eu tô errado, Não alguma sei, coisa fazia assim, né? com a pulseira. Isso, eu esqueci o nome agora, tem tanto tempo. Já faz Então, um bom tempo. Mas eu lembro do ator, mas o nome não me vem à cabeça. também. Alguma coisa, Lima Duarte. Lima Duarte, Lima Duarte. exatamente. E a fazenda onde era a casa da viúva porcina na novela era exatamente a E tinha fazenda uma onde meus pais porteira, moraram. Eu lembro. Ai, que Nossa. bacana. E aí foi onde que eu comecei Que a entrar no legal. meio artístico, né? Na tela já tava o Tadeu lá no fundinho como figurante e começou por aí. Menina, Quer dizer, então na você verdade... começou Onde foi como gravada, figurante? era a casa... Sim, meus pais. O meu pai era caseiro nessa casa onde era da viúva porcina na época da novela. Bacana. E quando já tava gravando, então você já existia. A gente já tava lá. Você já tava lá Eu tava no meio participando de do povo lá, figurante. porque meu pai Que sendo caseiro, isso, então bacana. automaticamente, pessoal, a gente precisa de figurante. Vamos lá entrar no Que meio. legal. E no finalzinho da novela, acho que no último capítulo, pelo menos no último capítulo, a Não, gente foi apareceu. alguma coisa. A gente começa por algum lugar. Já gostei. Então assim, Muito eu bom. acho que foi aí. Eu acho que Você viu como é que a magia pontapé foi acontece, aí. como tudo foi feito e aquilo te... Pois é, porque muita gente me pergunta como que começou o seu trabalho, por exemplo. Eu já tô vendo que tá sendo de uma outra forma. Aonde tudo começou? Lá na novela Rock Santeiro, né? A gente nem imaginava Nossa, mas a que um novela do dia... Rock Santeiro foi gravado o quê? Foi... Nossa, acho que Eu tô não sabendo. lembro Já o faz ano, muitos não anos Eu isso. não sei, mas eu acho que eu não existia, não. Você é Não. boba. Menina, não fala isso, Não fala pelo isso amor não, de porque Deus. senão eu vou me sentir um Tadeu. idoso. Peraí. Ai, mas assim... Eu lembro da novela, eu lembro Você da tem o quê, porteira que 20 tinha na anos? casa. 20 aninhos. Gente, eu Então, quero ela ir não embora. existia, não, Aqui, tá? eu quero ir Tem, novela embora. Rock Santeiro é antiga. Aí, tipo assim, meu Deus, quantos anos o Tadeu Eu tem? descubro agora. Não, e eu? Eu tô falando aqui da idade, pelo amor de Deus. Não, gente. mas Pula é, essa parte. não. Vamos entrar não, nesse tem mérito. isso. Mas aí, Tadeu, você estava falando, né, que começou por conta, né, dos desfiles, das fanfarras. Eu queria que você falasse.
começou nesse tempo. Mas hoje em dia, você acha que o espaço tem sido maior para vocês, homens, ocuparem esse espaço? Como é que funciona isso? Você acha que tem muito mais gente fazendo isso? Muito mais homens ocupando esse lugar? Tem sim. Na época que eu comecei, eu acho que deveria ter mais ou menos uns 5 ou 6 juntos. Hoje já existiam alguns. Então, assim, eu posso dizer que eu fui um dos primeiros, né, que já estavam meio que... Gente, vamos quebrar esse tabu, porque a ginástica rítmica, que todo mundo conhece, só existe mulheres. Sempre existiu só mulheres. Não podia, porque o lado delicado, o feminino não poderia, o homem não poderia ter isso e tal. Então, quando acontecia de um homem se interessar pela ginástica rítmica, jogavam muito pelo lado de opção sexual, sim, então entrava uma polêmica muito grande nisso aí. E eu me interessei a partir da dança. Porque você tem aquele gingado, você tem aquela vontade de fazer aquilo, você está vendo que é diferente, e eu me interessei por essa área, né? E aí, o mundo de bandas e fanfarras, para mim, foi depois disso, vamos dizer assim, depois dessa história da novela, eu acho que já com 12 anos, ou 12 ou 13 anos, foi uma luz muito grande. Poxa, eu vou começar a dançar, as pessoas vão começar a me ver, então eu quero... E você gostava de dançar o quê quando você começou, assim? Tinha algum ritmo? Olha, na época, gente, até meio que, né? Pode ir falando, conte tudo. Na época tinha muito lambada. Mas lambada era o gente, auge lambada do era negócio. muito Beto gostoso. Barbosa que nos ouça agora nesse momento, né? Nos assista. As músicas do Beto Barbosa eram as que eu mais gostava de dançar. Olha, né? se a gente continuar contando mais um pouquinho da vida de Tadeu, eu vou contar a minha trajetória Rock aqui, Santeiro gente. foi Posso. exibido em 1986. Olha isso, Não, Brasil. eu nem sonhava Eu nasci existir. em 89. Não, ele não foi exibido, não. Porque eu Foi já gravado assisti, em então deve 86. ter Ela é sido gravada reprise, né? isso. Reprisou. 86. Tá Ela vendo foi que eu nem sou tão gravada velha assim? de junho de... Não, mas eu não disse nada. que- Foi gravada de junho de 85 até fevereiro de 86. Então, eu nasci em Isso 89, mesmo. né? Então, Você assistiu uma reprise. uma reprise. Vale a pena ver de novo. 56, então eu tava com 6 Vale a anos de pena ver idade, de mais ou novo. menos. Eu lembro. Mas agora, assim, a gente vai, né, se aprofundando e eu vou lembrando isso aí. Na sua opinião, Tadeu, qual é o papel da arte, né, da cultura para as pessoas na comunidade? Você falou que veio da comunidade, né? Ou enfim, mesmo se não tivesse vindo, eu tenho certeza que você teve algum tipo de contato. Seja com pessoas que fizessem isso. Para você, qual que é a relação, qual que é a importância? Eu tenho visto, assim, hoje, vamos dizer assim, da época que eu comecei, não era assim tão fácil os cursos, as capacitações que existem hoje, para que realmente você faça um trabalho, não assim perfeito, mas eu acho que as oportunidades que existem hoje para que, principalmente no mundo em que nós estamos vivendo hoje, que é muito diferente do que eu vivia quando criança, vamos dizer assim, né? É uma oportunidade que muita gente, infelizmente, joga fora. A cultura, ela, sim, ela transforma, sim, muitas vidas, sim. Eu posso dizer que as áreas que eu tenho, que eu tive contato e estou tendo até hoje, assim, novos conhecimentos dentro da cultura, por exemplo, eu sou músico, né? Também, assim, eu não dou aula de música, mas dentro do mundo de bandas e fanfarras foi o que me engrenou na música, porque eu também, a minha mãe era de uma igreja evangélica na época, eu também tocava teclado na igreja, mas eu participava da cultura, então isso tudo me fez, assim, uma junção. E a aceitação dos seus pais com relação à dança, né? Já que eles eram evangélicos, foi tudo normal? Foi tudo tranquilo? Foi tudo, assim, pelo fato de ser homem, a dança em si, naquela época, já tipo assim, o homem tá dançando. Então, pelo fato de igreja, né? Já causava alguma diferença ali, as então, pessoas ficavam meio assim, não né? existia muito. Então, depois, com o tempo, começou a surgir outras igrejas com nomes diferentes, que trabalhavam a cultura, né? Que, inclusive, uma das igrejas que me chamou muita atenção na época, aqui em Muriel, acho que não tem, conhecida como Comunidade Evangélica Projeto Vida. Hoje é uma empresa, né, que trabalha com a cultura, resgatando jovens, né, das periferias. Então, eu tenho essa visão do que eles fazem. Naquela época, quando eu comecei, eu já não tinha essa visão, não entendi o que seria a dança por eu ser de uma igreja. Sim. Não colocando assim, que a igreja estava errada. Não, mas eu comecei a ter uma visão completamente diferente do que era você falar de Deus, viver um evangelho e fazer diferença. Porque eu acho que o evangelho ele não é isso, embora a gente não está aqui para falar sobre, né, sobre a igreja, mas eu acho que o evangelho não é isso. Eu tenho, assim, Deus é o meu contato,
é o meu momento em casa, eu tenho a minha experiência com ele, faço as minhas A orações. fé permanece, né? A fé, Eu acho que né? muita gente usa isso como desculpa também, né? Pra poder sim. mostrar mesmo os seus preconceitos. Acaba usando disso, eu acho super errado também. E você falando desse projeto, né, dessa igreja, eu acho muito interessante. É muito bacana. interessante. Eu, se eu não me engano, eu acho que uma igreja parecida com esse segmento dessa comunidade lá, até de Volta Redonda, a sede, se eu não me engano, acho que aqui em Muriaé é a Sara Nossa Terra, Essa é a nossa terra. que é bem diferenciada. Sim, tem sim. uns- Trabalha muito com jovens, né? Que é tem bastante um trabalho com interessante. dança no período de louvor, né, da igreja e tal, luz colorida, fumaça, Sim. essas coisas. Então é uma coisa que atrai o jovem. Sim. Porque assim, não é questão de você colocar assim, não, você tem que ir para a igreja porque senão você vai para o inferno. Porque para mim não existe isso. Não. Você só vai para o inferno se você quiser. Se você vai fazer para você ir, Salvação né? Então, individual, né? a sua salvação é individual. Então, assim, é uma coisa que atrai o jovem. Então, a cultura hoje, ela não tem, assim, um local específico. Eu não penso exatamente assim. A cultura, ela está em todo lugar. Você pode fazer o que Sim. você quiser, pode fazer com a música, com a dança, com o teatro. Tem todo um... o conteúdo, o pouco que você tem, quando eu fiz um... Aí eu já vou entrando também em outra parte, tá, gente? Eu Não, tô falando e fica vou à falando. vontade, gente que tá aqui pra te Eu ouvir. fiz teve um período que eu estudei no ano de 2005. Isso, no período do ano de 2005, eu fui para uma escola de treinamento missionário, que era para a gente trabalhar com serviço social no Mali e na África. Eu não cheguei aí, porque eu sim. falei, não, deixa eu quietinho no Brasil, eu tô muito bem aqui. Eu não quero, inclusive, é onde que teve, acho que, eu não sei se ainda tá tendo a guerra nessa região, agora há pouco Sim. tempo, né? Falei, não, eu tô muito bem no Brasil, me deixa quietinho aqui, eu não quero ir. Mas naquela época a gente estava, assim, se capacitando para isso. Para você falar do evangelho, né, para transformar as vidas, independente de ser a igreja que fosse dona lá do espaço da escola. Era conhecida como ETM. E eu tenho contato com alguns amigos daquela época que estudamos juntos, né, até hoje. Nós fizemos um grupo e temos esse grupo no WhatsApp. Bacana. Não são todos, né? Alguns foram para fora do Brasil. Tem um amigo meu que tem conversado muito comigo ultimamente, que está no Paraguai. Tem um outro que foi para Portugal. Teve outros que foram para a Argentina. E mais alguns foram para outros países que eu não me lembro. Não tive conhecimento depois, porque eu saí, eu peguei o período de 6 meses. Ou seja, eu fiz 4 anos em 6 meses. Então era muito conteúdo. Eu aproveitei Sim. teatro, dança, pintura, maquiagem, essas coisas todas. Então, assim, de todo esse pouquinho, ou melhor, de tudo isso, eu peguei um pouquinho e trabalho um pouco hoje. Eu nunca parei para fazer uma maquiagem feminina em mim. Eu sempre fazia nos outros. Por exemplo, quando eu estava com a fanfarra do Colégio Roberto Silveira em Pinheiral, que é o estado do Rio, Sim. lá eram 30 meninas e Eita. tinha alguns meninos que participavam, que ainda tinha aquele preconceito, eu não posso porque eu sou homem, meu pai vai achar ruim, aquela coisa, mas com um jeito a gente conseguia envolver os meninos participando, mesmo assim, mas leva muito por aquele lado. Se eu entrar para me dançar, meu pai e os meus amigos vão me chamar de gay. Sim. Então eu falei, não é isso. A questão é o trabalho. Você vai trabalhar. Você vai levar o nome da cidade, você vai levar o nome da escola, você vai levar a cultura da sua cidade para um campeonato. Sim. Sim. Somente isso. Agora, a sua vida particular, a sua vida pessoal é você. Sim. E eu fazia maquiagem só nas meninas. E eu 30 tinha, às vezes, meninas, assim... Como é que você fazia? 30 meninas, era você que maquiava? Eu fazia em uma, 2, 3, e aí as outras meninas iam Iam fazendo. cooperando uma com as Ah, outras, né? sim. Porque, às vezes, assim, a gente... num campeonato, uma corporação musical... independente do conteúdo que tem, né? A placa de identificação, tem o pavilhão nacional, que é o obrigatório para uma corporação musical, que tem que ter a bandeira do Brasil, né? E a do estado, que a corporação pertence, e a cidade. Depois vem o corpo coreográfico, né? Se tiver, a baliza, ou o baliza, né? Porque tem a baliza masculina e a baliza feminina. O regente mor, que conduz o corpo musical, e o corpo musical. Então, essa estrutura tem que exatamente se encaixar dentro de um regulamento. E você tem que cumprir esse regulamento desde o momento que você chega na cidade que tá sediando o campeonato. E aí, dentro dessa estrutura toda, para mim poder maquiar as 30 meninas, e às vezes assim, tinha alguns que eram todos iguais na parte do musical, às vezes queria assim, faz um básico para mim aqui, uma basezinha. Olha, desci aqui um pouquinho.
Cadê? Uma base básica. Dessa imagem, gente, peraí. Só ver. Então, subiu. Eu tenho Faz assim parte, também. né? Tenho uma lá em casa Assim. assim também. E aí, a gente se dividia para dar tempo. Então, assim, só a apresentação eram 25 minutos. Ou melhor, até hoje são 25 minutos. Então, são 25 minutos, assim, desesperador. Porque se lê um currículo... Sim. Por exemplo, eu como baliza masculino ou regente mor, porque eu quase que fui tudo dentro de uma banda. Regente né? mor é o que? Explica pra gente um pouco melhor. Então, o regente mor, ele vamos dizer assim, é o segundo maestro. Ah, sim. Porque geralmente no campeonato a corporação ela faz uma apresentação de entrada e a partir do momento que... tipo assim, eu vou colocar assim, como que acontece. Quando a gente está antes da apresentação, está todo mundo na linha, se chama linha de silêncio, está todo mundo em forma, vem os jurados de pista para julgar uniformidade, instrumental. Por exemplo, se são 30 meninas, como o exemplo da fanfarra que eu participava, se uma tiver com um brinco de bolinha, todas têm que estar com um brinco de bolinha. Se não tiver brinco, então ninguém usa nada. Tem que ser tudo igual. Roupa igual, calçado igual, cabelo igual, maquiagem igual, tudo isso é julgado, né? Vale nota. E, assim, a gente ficava com medo por causa daquela questão, assim, gente, a fanfarra grande de tal lugar, a corporação está competindo com a gente, que são categorias que dividem, né? De repente, até numa outra oportunidade, a gente pode falar um pouco mais sobre essa área. E nesse período da linha de silêncio, é onde que o locutor do evento está lendo o currículo da corporação, se ganhou em algum campeonato anterior, da onde que de onde que qual o nome do maestro, qual o nome do regente mor. Então, assim, eu sempre, como regente mor ou baliza, sempre destacava o nome, porque eles sempre falam o nome. Tem como baliza fulano de tal, tem como regente mor fulano de tal. E aí, quando lia todo esse currículo, dava-se um tempo, é onde que a barriga da gente começa aquela adrenalina e aquilo As tudo. borboletinhas do estômago, elas E depois acordam. começa E aí melhor, eles gritam né? lá, atenção, corporação musical, tal, tal, tal. Aí, aquele respiro, aí de repente desmaia para um lado de nervoso, né? Porque sempre acontece, a adrenalina, né? Então, sempre aconteceu. Sim. Em julgamento, a palavra em julgamento era o fim. E aí era tudo ou nada. E é o campeonato que acontecia mais desse momento, em julgamento. E o regente mor, né, que é dentro da sua pergunta, o regente mor, ele auxilia a função do maestro até a banca de jurados, que é onde a corporação vai ser julgada na parte musical Legal. Entendi. e coreográfica. Aí o regente mor dá todos os comandos, tudo isso é julgado, comandos com bastão ou espada. Entendi. Eu ainda quero fazer uma exposição sobre esse trabalho, né, que a gente tem muito até legal. pelo campeonato que nós Bastante fizemos em coisa, Muriaé. muito interessante. Eu queria saber, assim, hoje você faz parte de alguma banda marcial e qual seria? Hoje, na verdade, sim, eu não faço parte exatamente de uma corporação. Há um tempo atrás, a gente tentou estender um pouco a área para ensinar ou até trocar nossas ideias dentro desse segmento, porque assim, eu não sou do estado de Minas, eu sou do estado do Rio. Mas como eu vi que tinha poucas corporações das áreas que eu trabalhava fora do estado de Minas, eu vim para Muriaé meio que vamos arriscar. Em 2011 vim para Muriaé e tô aqui até hoje. E aí eu fui fazendo, né, meus contatos e tal, fui apresentando meu trabalho. Olha, gente, eu tô dando workshop para bandas e fanfarras. Na época eu tive contato com um rapaz de Santos Dumont, que ele também estava começando, tendo já toda a estrutura, né, tudo documentado, para montar uma federação de bandas e fanfarras. Porque Minas Gerais não tinha. Quando acontecia um campeonato em Juiz de Fora, eu não lembro, teve uma outra cidade que aconteceu, mas eu não me lembro o nome agora, não tinha estrutura do estado de Minas. Então era um outro estado, uma outra cidade vizinha do estado do Rio, que vinha com toda a estrutura, capacitava o pessoal e montava o campeonato ali. E aí eu comecei a procurar, me aprofundar, qual o fundamento de música, de bandas e fanfarras dentro do estado de Minas. A tradição das corporações em Minas Gerais é a tradição de bandas musicais, ou bandas de coreto, que é a parte que, de repente, tipo assim, para a gente não estender tanto nesse ponto, porque pode ser numa outra oportunidade, são categorias. Banda de coreto, banda musical, banda marcial, tem fanfarra com pisto, fanfarra tradicional, fanfarra com gatilho, banda de tambor, banda de percussão, são várias categorias. Sim. Então, assim,
tem faixas etárias para um campeonato. Não tem lógica os maiores competir com os menores. Né? Então, A tem tudo fanfarra, isso. então, é o envolvimento da música, da dança, é uma E da apresentação percussão, né? e da percussão, é isso? Envolve tudo, teatro. É como se fosse um desfile. É Sim, isso? é basicamente um desfile de 7 de setembro. Ah, sim. Só que assim, as corporações elas vão fazer cada apresentação para competir. Entendi. E aí- Mas aí entra todo mundo nesse desfile, como no 7 de setembro, por exemplo, vai entrando por etapas, ou vai sendo julgado, por exemplo, entra a primeira etapa, né? O primeiro bloco ali, eu não sei como é que é dividido, né? Aí vai Geralmente é julgando banda de assim. tambor que começa. Então, aí julga a banda de tambor. Aí depois entra mais um grupo. Fanfarra tradicional. E Isso, assim vai. e assim vai. Aí vai julgando por partes até o último grupo entrar. Aí automaticamente já tem uma equipe trabalhando, porque os jurados vão dando nota, vão anotando Deve tudo e vai funcionar, passando. então, como um desfile de escola de samba. Sim, é Vai a mesma passando, forma que aí vamos acontece. No supor, final, passou, leva ali variou. a banda. Só que aí pra no poder- caso da escola de samba, geralmente assim, aconteceu no final de semana o desfile, no outro final de semana tem Tem o as desfile das notas, campeãs, que é sim, durante a semana sim. acontece as notas, né? No campeonato de banda já acontece no dia, é No tudo de uma dia. vez só. Então Eita. é muito adrenalina, é muito bacana. Eu acho que isso deixa gostoso também, né? É aquele negócio de você fazer e você fica com medo depois que você faz aquele negócio que passa, o alívio que dá. Eu acho que é muito mais Uma gostoso. sensação sem de dúvida. conquista. Nós conseguimos fazer aqui, conseguimos realizar em Muriaé em 2014 o primeiro campeonato interestadual. Sim. Porque o trabalho para que a gente pudesse realizar o interestadual seria acontecer vamos dizer assim, uma capacitação para uma cidade que de repente não conhecesse essa estrutura, porque Muriaé não tinha. Sim. Eu posso dizer que tem, mas ainda não funciona exatamente, né? Tem assim, eu com uma outra equipe já fizemos 2 workshops aqui dentro de Muriaé para poder capacitar essas corporações. Mas assim, eu acho que falta também um pouco de interesse e falta um pouco de mais avanço da gente também. Sim. Pra gente chegar, né? Não é que a gente vai também enfiar de goela abaixo. A gente vai apresentar o nosso trabalho. Você quer? Tem que É assim que apresentar. funciona o mundo de bandas e fanfarras. É assim que funciona todo... Falta falar um pouco, né? Porque a cultura se perde. Eu estava conversando nós estávamos conversando com a Shirley, né? Sobre as culturas se perdendo. Sim. É bastante importante a gente falar sobre isso, apresentar, porque às vezes a criança, né? A criança já poderia se envolver, não se envolve porque não conhece, só vê superficialmente, né? Sim. Ou É, acha assim. que é muito difícil, né? Ter e acesso acaba não entrando, àquilo. e acaba não entrando É. e perdendo uma grande oportunidade. Hoje, eu vejo assim... quando eu comecei a participar de bandas e fanfarras, olha, o momento de você ouvir lá o em julgamento, aquilo a gente entrava, assim, com vontade, poxa, eu ensaiei tanto, então eu vou dar o meu melhor. A gente entrava apresentando, chorando. E são quantas pessoas, mais ou menos, num desfile? Quantas pessoas no desfile? Uma apresentação. No caso, assim, É. para um campeonato, geralmente, quando nós fizemos em Muriaé, conseguimos, pela lei Alcir Pires Vermelho, nós conseguimos fazer o básico de um campeonato. Mas assim, a gente teria que capacitar, depois fazer um campeonato municipal, para que a gente pudesse chegar no estadual e depois no interestadual. Nós já fomos lá no interestadual. Porque assim, como não tinha toda essa estrutura dentro de Minas Gerais, o que a gente fez? Vamos trazer o campeonato, como funciona, e depois a gente entra com a capacitação. Então, assim, para que eu possa te capacitar, você precisa ver como que funciona. Sim, Sim. sem Né? dúvida. Eu tenho que te mostrar como é que acontece. E aí foi o que a gente fez. E realmente foi um choque muito grande. O povo ficou assim, teve gente que ficou desesperado. Meu Deus, o que é isso? Né? Foi até a primeira vez que o Rogério trabalhou comigo, que eu fui para a cidade de Barra do Piraí, em Varja Alegre, trabalhar como jurado. Porque além de eu dar capacitação, eu também trabalho como jurado em vários concursos. Sim, bacana. Nesse período todo, que acontece toda essa... como é que eu posso dizer? Toda essa estrutura, porque assim, não é só aqui, porque Minas Gerais não tinha. Então, quando a gente mostrou, foi aonde que houve um interesse melhor para que a gente... Não, peraí, aqui... Aí eu comecei a conhecer que Muriaé tinha na escola do João 23, que No hoje tem... Joanópolis também tem, eu também já participei, não tenho só alongada como você, né? Já tentei. É bem legal, eu queria, assim, aprender. Tinha que ter alguém para poder nos orientar melhor, né? A gente Seria muito legal. pode fazer uns contatos e, de repente, quem sabe, Olha. até colocar uma escola de balizas em Muriaé. Olha que E, bem, Tem por como exemplo, linda. se eu quiser participar da fanfarra, eu posso? Sim. Aí, só pra gente voltar Tá, um pouquinho à termina. pergunta, né? Porque hoje eu não participo exatamente de uma corporação. Sim. Porque, assim, eu comecei em Muriaé,
quando nós fizemos o campeonato, em 2014, nós entramos pela Lei Alcir Pires Vermelho. E a gente não tinha uma estrutura para receber essas corporações. Aí o que nós fizemos? Corremos, né, dentro da Fundarte, que o pessoal, né, a Gilca, a Alessandra, na época, estava trabalhando com a gente lá, e ela dando esse apoio. Gente, Sim. corre aqui, vai ali, consegue apoio aqui, porque, assim, é uma estrutura muito grande para você montar e receber as corporações. Geralmente, quando nós fizemos o básico, vamos dizer assim, para 20 corporações, que a gente calculou o tempo de um dia inteiro para 20 corporações. Mas naquela época, como era uma cidade nova sediando um campeonato, a primeira vez que nós entramos na lei, então meio que posso dizer que assustou algumas corporações pelo fato de eu já conhecer. Eu já conhecia essas corporações que vieram, né? E a maior procura na época, que a gente até deu uma reportagem na época para o jornal, que aí fizeram a reportagem com a gente lá no Fundarte, nós explicamos como que funciona, que a procura do campeonato foi por causa do troféu de 1 metro e acho que era 1,5 metro, não sei. Nós conseguimos um apoio, corremos atrás de vários apoios. E aí, quando essas corporações vieram, fizeram 12 inscrições e vieram 11. Certo. Então, tem toda uma estrutura para você, tipo assim, você fez a inscrição e não foi, então no próximo você não participa. Tem toda, assim, uma penalidade para você que faz Mas vocês deram certo pra Parece pessoa que ter é organizado, E isso gera o interesse, poxa, a gente vacilou dessa vez, então vamos lutar porque na próxima nós vamos. Com certeza. E isso foi aonde que gerou o interesse das escolas dentro de Muriaé. Aí a gente conheceu, através da Alessandra, nós conhecemos o pessoal da escola lá da Corporação Bernadette Carneiro, que é uma banda marcial. Então, assim, tudo isso acabou que a gente, vamos trazer esse pessoal para trabalhar com a gente. A gente precisa de recepcionar essas bandas de fora. Então, a gente faz isso. A gente interage com o pessoal de dentro da cidade e traz como recepcionistas. Sim, bacana. Que aí também tem as avaliações, o comportamento, né, o local, tudo isso, né, que a gente cede o local às vezes para dormir quando chega um dia antes, porque sempre chega. Sim, entendi. E aí, tudo isso, a gente, através daí, nós estendemos esse trabalho para as bandas e as escolas de Muriaé. Bacana. Legal. Por isso que nós conseguimos Tadeu, chegar até o workshop. A Alessandra sempre muito envolvida, né? Um grande beijo pra Alessandra. Alessandra, ó, Beijo. Beijão, Gilca Alessandra. também, beijão. É muito legal, muito interessante. Você falou, né, da lei Alcir Pires Vermelho, né? Essa lei sempre muito Sim, citada aqui. muito citada. Teve agora sim. esse ano passado, foi esse ano? Acho que esse ano teve um outro formato também, Eu acho né? que foi, sim. já Atendendo teve esse diversos projetos, muito bacana. Eu queria saber, sim, você falou dessa lei, mas eu queria saber como que funciona para vocês conseguirem recursos para vocês trabalhar. É só com lei de incentivo? Ou tem algum outro apoio por fora, alguma empresa que apoie? Olha, para a gente poder sediar um campeonato, a gente precisa de um apoio muito grande. Sim. A lei, ela auxilia muito. Até porque, pelo fato de você seguir todo aquele... É um regulamento que você tem que seguir, né? Os orçamentos, toda aquela preparação que você tem que seguir, né? Dentro daquela planilha todinha ali, isso ajuda a você ter mais interesse, não de você enfiar a mão no bolso e bancar. Sim. Sim. Mas, tipo assim, de você mostrar, gente, eu tô trazendo um projeto para a cidade, para apoiar crianças, jovens, adultos, adolescentes. Então, eu queria o seu apoio. O comércio também ajuda. Por exemplo, naquela época do campeonato, nós fomos até o comércio de Muriaé. Não tivemos muito apoio pelo fato da tradição do comércio não abrir aos domingos. Né? Porque realmente Muriaé, o centro de Muriaé não funciona aos domingos. Então, a gente teve, assim, uma certa dificuldade de receber apoio. Porque, assim, o campeonato, nós conseguimos, no campeonato na época, trazer praticamente 3 mil pessoas só de fora. Então, assim, veio Valença, no estado do Rio, com 3 ônibus, uma carreta cheia de instrumentos. Que isso? Veio Campos, acho que veio 4 ou 5 corporações com 2 ônibus ou 1 ônibus. Até a corporação de Itapemirim, que levou esse troféu grandão, né? Que foi o maior, que foi o mais procurado. Foi o geral, né? A maior pontuação foram deles. E, infelizmente, naquele dia do campeonato, eles sofreram um acidente aqui, Nossa. chegando no Sesc. Chegando no Sesc. Eu não sei o que aconteceu, me parece que o motorista cochilou, porque saíram de madrugada de Itapemirim para chegar cedo aqui, né? Não, mas aí... Ah, então eles estavam vindo. Eles estavam chegando em Muriaé.
E Mas atravessaram ficou tudo aquele bem. canteiro ali, assim, danificou alguns instrumentos, algumas pessoas levaram Ah, algumas sim. pancadas, nada de grave demais. grave. Que bom, graças a E Deus. eles levaram geral, teve a maior pontuação, Sim. porque o trabalho deles é fantástico. Bacana. Mesmo com todo esse incidente, né? Sim, sim. A gente tem foto, o pessoal, meu Deus do céu, e agora? E eu lá na avenida, né, no centro ali, esperando e correndo atrás ainda de apoio do comércio, Sim. porque é uma troca. Sim. A gente traz o povo como se fosse turista, né? Como eles na verdade, são turistas, né? Sim. Estão sediando, estão participando do campeonato e estão conhecendo a cidade. E naquele dia fez muito calor. Todo mundo reclamando do calor naquele dia. Eu falei, eu nunca mais vou pra Mulher, lá esquenta demais. Mas realmente naquele dia estava muito quente, estava anormal. Porque a gente sabe que é quente aqui em Mulher, né? Mas Mas tava tem normal. dias do ano que são mais quentes O mesmo. pessoal às vezes, desfilava e ia pra as dentro do pessoas que banco. vêm de fora estão acostumadas com outro clima, com outro Sim. ambiente, Então- daí estranham mais ainda. A gente conseguiu trazer 11 corporações no campeonato. Através disso, nós estendemos os workshops depois, quer dizer, alguns anos depois. Porque a gente teve uma grande dificuldade de continuar. Porque a ideia de um campeonato é exatamente capacitar as escolas, principalmente, né, que participam dos desfiles de 7 de setembro, que eu acho que é algo muito interessante para um filho que está participando de uma escola, né? Mãe, eu vou desfilar, pai, eu vou desfilar, vai lá, Sim. tira foto. Que eu sempre participei assim. Mãe, ó, chama o pai do fulano que é fotógrafo para tirar foto minha lá no desfile. Então, Muito todo legal. mundo gosta de tirar foto. Gosta. É uma roupa que você não usa no dia a dia, Sim. né? Você tá diferente, tá bem destacando. diferente, né? Então, tudo isso gera vamos dizer assim, esse interesse pela cultura, porque aquilo está te envolvendo dentro da cultura. E é o que a gente viu do campeonato para cá. Não houve assim, não vou dizer que não houve interesse, mas eu acho que, de repente, um apoio maior. Porque nós fizemos, a Alessandra ajudou a gente a fazer todo o conteúdo para o campeonato, e a ideia do regulamento era exatamente trazer esse campeonato todos os anos, entrar como um evento do calendário, ou melhor, entrar como um evento no calendário dos eventos da cidade. Uhum. Essa foi a proposta. Só que eu não sei se foi por questão de governo, eu não sei como é que foi, quem que trabalhava na época, eu não me processo bem lembro. burocrático, né? Infelizmente existem essas Infelizmente. coisas, né? Mas a gente luta e uma hora a gente consegue. Não, vai isso sim, aí. com certeza. É. Eu estava te perguntando, né, Glaucio? Pergunta pra ele o que você ia perguntar. Eu não me lembro. Era sobre quando se a gente quiser participar. Ah, sim, enfim. Eu queria sim. saber, porque tem pessoas que com certeza nos assistindo agora, Identidade das Ruas, vai se interessar pelo assunto, vai querer buscar mais. E aí, como é que a pessoa faz para poder entrar em contato com você e ver se... Porque tem alguma seleção também, a gente não sabe, né? Então, na verdade, eu exatamente não faço assim um trabalho como seleção para participar de uma corporação. Em Muriaé existe. Eu posso assim citar nomes porque eu não lembro exatamente. Tem a banda Bernadette Carneiro. Bernadette Carneiro, que é no Marambaia. Eu participei com eles de uma certa forma assim, apresentando e também dando capacitação. Mas assim, se eu ficar somente também nesse intuito de apresentar, eu não vou dar vaga para quem eu ensinei. Não é que eu não vou dar vaga, mas porque uma banda pode ter várias balizas e várias Sim. balizas. Mas para um campeonato, somente um é julgado. Mas se tiver 10, 20, 30, não tem problema. Já aconteceu Então de você campeonatos prefere ter mais. capacitar essas pessoas que já estão no projeto. Sim, porque Muriel já existe, já tem essas corporações, então a ideia é trazer como realmente funciona uma banda e uma fanfarra. Legal. Tem lá no Marambaia, né, a Bernadette Carneiro, tem uma na escola de João 23, que eu não sei se desligou, eu não sei como é que está agora, é uma banda que funciona com o Anísio, né, ele já trabalha já há muito tempo na escola de João 23. Mas eu acho que tem um outro projeto que ele também está engajado aí para poder trazer de volta uma banda, que eu não me lembro o nome agora, acho que é alguma coisa com Tarcísio, eu não me lembro exatamente, fugiu agora da memória. E eu acho que trazendo todo esse trabalho de volta, que é uma banda antiga, é um nome antigo dentro de Muriel, porque já existiu essa banda. Sim. Então eu já tive acesso a fotos, realmente era um trabalho muito bacana. E ele quer trazer também, quem sabe daí surge uma escola de música. E a gente entrar com esse trabalho em parceria para voltar. Sim. Para que essas capacitações possam dar oportunidade para mim, para você, para qualquer um participar de uma bom. corporação dentro de Muriel. Cadê? Você falou da música.
porque eu acredito que não só a música, né, mas a música é um dos principais, como é que eu vou dizer, que levam esse assunto que eu vou abordar com você agora. O carnaval. Você também tá por dentro do carnaval, não só Sim. da fanfarra, né? Pois Então é. conta um pouquinho pra nós, como é que é essa sua história no carnaval? Como tudo começou? Então, é tudo assim, tudo puxa um Tá pouquinho, por interligado exemplo. ali, né? Pulando um pouco aquela parte que eu falei sobre a criação, a dança na igreja e tal. Porque assim, o carnaval não tem uma ligação direta porque a igreja evangélica não Sim, aceita, mas né? tem a ver com a dança, Só tem que a ver com a eu não música. vejo isso Sim. dessa forma. Eu enxergo a cultura. Certo. Eu enxergo Sim. o trabalho. Se eu tô dando capacitação, eu tô recebendo capacitação, seja de banda de fanfarra, seja de uma capoeira, seja do carnaval, é capacitação, é trabalho. Sim. Porque ninguém trabalha com carnaval hoje de graça. Sem dúvida. Né? Quem sai daqui de Mulher, por exemplo, teve agora há pouco tempo o Romário sendo destaque no Rio de Janeiro, né, pelo trabalho. Ele vai lá prestar serviço, ele não vai fazer trabalho de graça. Né? Ele recebe para isso. Então, isso é importante. Na questão do carnaval, eu me envolvi diretamente com escolas de samba em Muriaé. Através do conhecimento com a banda Marcelo Sim. Bernadette Carneiro, que alguns da banda participam do Marambloco, né? Aí conheci a Shirley, que é do Santa Sim. Terezinha, e a gente foi trocando ideias e eu fui conhecendo o povo. E aí, tipo assim, Tadeu, a gente sabe que você desenha roupa para banda de fanfarras, mais um legal. ponto, né? Olha, Já fiz desenhos para fora, para outras corporações, Não e aí sabíamos. não não tem no currículo, mas tudo bem. O currículo. É muita tem coisa. Que entrar, tem Por que isso que eu tô entrar. O falando, currículo tem que tá cada aumentar vez mais o mais currículo. extenso. Sim. E aí começaram a me perguntar, você não desenharia, né? A gente daria o tema do enredo e você desenharia a roupa pra gente e tal, dentro do tema. Falei, vamos trabalhar. O negócio é trabalhar. E aí eu comecei a me envolver. Que até de Baiana eu saí. Tá certo. E é bom demais sair de Baiana. Eu já saí de Baiana também, é maravilhoso. Tem alguma coisa que você não fez ainda? Boa pergunta. Não, tem muita coisa. Mas eu quero chegar ainda no nível do currículo do Tadeu, tá? mas Minha isso meta, queremos, tá? aí Minha queremos. meta, tá? Ai, gente. Mas, Tadeu, você começou só desenhando ou você participa dançando, coreografando, fazendo alguma O outra último coisa ano dentro agora, do antes de carnaval? pandemia, eu creio que foi antes de pandemia. Sim, foi antes de começar a pandemia. Já estava num tema, eu creio que todo mundo já sabe, porque assim, geralmente é uma expectativa, Sim. como é que fala? Tudo assim meio que escondido para de repente chegar no dia Sim, e brilhar é. qual é o tema. Qual que é o tema? Então, do Marambá, eles estavam contando a história do Reinaldo Dornelas. Sim. Né? E aí me chamaram até para coreografar a comissão de frente. Falei, meu Deus, e Muito agora? legal. Tem que fazer fantasia, porque eu me destaco mais no Marambaia, lá no Marambloco, confeccionando e criando as fantasias do mestre sala e porta-bandeira. Sim. Sim, E aí, que assim, dá muito trabalho, que é o Que Que é o que ponto-chave, mais né? realmente mais chama trabalha. atenção na escola, assim. Sim. É o destaque. E aí tem lá. Mas assim, infelizmente, vamos dizer, né, por questão de pandemia, não houve, né, os desfiles, e aí todas as roupas estão lá, intactas. Algumas tem que dar uma restauração e tal, Porque ficou mas isso parado é esse mesmo. tempo todo, Pois né? é, né? São 2 anos Muito e um complicado. pouquinho, né? Muita coisa acabou se perdendo, né? Eu falo Pois assim é. pela minha escola, pelas outras escolas também que eu conheço. Infelizmente, a gente ainda não tem um local adequado para poder armazenar, né, as nossas fantasias. que acaba perdendo. Infelizmente, é muito trabalho jogado fora, é muito triste, porque a gente se envolve de verdade. É lá na Menos no Jaquim, a gente que produz, né, as nossas roupas. Sim. É muito legal o Ainda não tive a envolvimento. oportunidade de ir lá, mas a gente não, quer mas você conhecer. vai. Isso é bom. Vamos desfilar juntos Vamos, também. Vou sair no Marambloco e vocês saem com a gente do São Jaquim. Isso aí. E assim, o que é interessante dentro desse trabalho, através do conhecimento do carnaval pela banda Bernadette Carneiro, foi exatamente isso. Tadeu, você confecciona roupa, você desenha, o que você faz? Então vamos confeccionar para o carnaval. E aí eu me envolvi nessa parte agora falando sobre o Reinaldo Dornelas. O enredo é sobre a vida dele, sobre o que ele Sim. fez em Muriaé. E aí eu entrei com a parte coreográfica com a comissão de frente. E aí, assim, acho que só teve uma oportunidade de desfilar, a pandemia estava começando a chegar no Brasil. Se eu não me engano, foi em Laje do Muriaé e depois, acho que Vieiras. Sim. E aí também, o pessoal, Tadeu, você tem que destacar com alguma coisa. Aí eu me viro, faço uma roupa rapidinha aqui e tal, e a gente
se prepara e vai. Assim, você E deixa a sua, né? acontece, Vai fazer o que precisa fazer, a sua só vai. Acabei a sua, então peraí que eu vou fazer a minha rapidinho aqui. É assim que acontece. A gente que trabalha com a arte e a cultura não tem jeito. A gente se vira e faz. E você teve no estado algum de Deus. perrengue, assim, que você possa contar pra gente? Sempre pergunta isso pro nosso convidado, né? Sim, eu sou a rainha dessa Gente. pergunta. Algum perrengue que te marcou, assim, você fala, meu Deus, como é que a gente deu conta de ajeitar aquilo em cima da O hora? que eu vou fazer Uma agora? roupa que deu um defeito, alguém que, sei lá, por Se alguma não razão... lembrar de conseguiu nenhum, a gente não. conta de Ah, hoje, hein? Sim, sim. Eu participei de um campeonato nacional como baliza masculino. Eu tava indo buscar o tetracampeonato. Eita. Eu já tinha ganhado 3 anos seguidos, tava indo buscar o tetra. E aí, só que assim, não foi numa questão mais de estrutura. Eu usava um body azul e o fecho dele era da cintura até aqui no pescoço, aquele modelinho de golinho de padre, né? Fechadinho, todo sim. bordadinho, bonitinho. E eu lá todo bonito na avenida, né? O campeonato aconteceu na época em Campos. E aí eu estava competindo com um rapaz que no campeonato anterior tinha perdido também para mim. E aquilo já virou uma rixa muito grande. E eu fiquei com medo. Porque às vezes acontece algumas briguinhas, mas isso depois a gente se resolve, né? Porque é um intercâmbio, Sim. né, que acontece. Porque às vezes, né, depende muito de quem tá julgando. Então, às vezes, quem perdeu não aceita a nota porque acertou no movimento tal e o outro perdeu e fez errado, essas coisas tudo acontece. E o fecho do macacão que eu usava, esse macacão era um body, né? E a calça por cima. E uma bota. Até o meio da canela, assim, né? Então esquenta muito, né? Geralmente a apresentação no asfalto. Então o asfalto quente, aquilo tudo, né? Você tem que ter o maior cuidado. Assim, Deus E sempre tem que ter um apoio, porque você usa os Sim. materiais, a pessoa tem que pôr, você não pode carregar tudo, é um só. E durante a apresentação, o fecho não fechava até em cima, porque realmente ele não subia mais. E aí era um alívio para mim, porque quando eu fazia alguns movimentos, não me enforcava. Sim. Então eu fui fazer um salto, né, Ah, meu Deus. né, mexeram comigo na época e ainda falaram assim, você estava querendo fazer a Daiane dos Santos, né? Eu falei, não, eu vou tentar fazer, eu treinei, eu vou fazer. Aí tentei fazer o salto lá e quando eu puxei, né, que você joga o corpo para trás, então você alonga o pescoço. O fecho terminou de subir, fechou e me travou o pescoço. E eu caí. Nossa. Mas eu consegui, assim, no movimento, tentar... Eu ia me quebrar todo. Mas eu consegui meio que me acertar na hora lá e eu bati com as mãos assim, né, na cabeça. E cortou meus dedos assim e a cabeça aqui, tudinho. E quando eu levantei, o sangue escorrendo de cabeça. Nossa. Meu Deus, todo mundo gritando e tal. Não se preocupe, eu só quero uma toalha e eu vou ganhar esse campeonato. E Olha corri só. atrás. Mas não perde pontos quando acontece isso? Como você falou que caiu, não perde? O movimento que eu não completei, eu acabei sim, perdendo um mas tinha ponto, os mas outros assim, ainda, não né? foi o prejudicial para eu perder. Que legal. Mas eu consegui ganhar em primeiro lugar. Você Que conseguiu isso? ainda Quase ganhar isso? Não, Foi porque não dá, bem não. difícil. Sair cheio de sangue, Eu- todo machucado, Eu, um perrengue sinceramente, desse, eu não ia tem que nem terminar do jeito Ah, que não, eu sou. desse Eu só peguei uma chorando, toalha, assim, ó. enxuguei rapidinho assim. Menina, tal, mas, tinha mas o que intimidade. cortou? Tinha alguma coisa na sua mão? Não, a Que- pancada Era um forte, asfalto, né? porque... Era Esfolou, asfalto, né? Não, mas o que realmente cortou foi a pancada dos ossos do dedo com gente. da cabeça, que eu bati Ai. assim. Ai, Então bateu nessa junta dos dedos e com a Nossa. cabeça. Aí cortou. Aonde que bateu os ossos, cortou. Aí já na isso. saída tem um limite, uma faixa de saída, né? E eu todo sorridente, cumprimentando o povo todo sujo. E a ambulância no cantinho assim. Aí eu larguei o bastão pro lado assim e me joguei dentro da ambulância e desmaiei lá dentro. Agora já era, Meu leva. Deus. Pronto, acabei, Mas, Tadeu, ganhei. é muito prazeroso saber. Você sobre realmente dá um sangue. Não, É, agora, literalmente. 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 Mas, olha, é muito bom saber um pouco mais da sua história, né? De como você contribui para a comunidade. Isso é tão importante, né? Pessoas Eu como gosto, eu você gosto. que se doam para não só se satisfazer, né? Que eu tenho certeza que deve ser uma satisfação pessoal muito grande, mas também levar para as pessoas um pouco mais da cultura, né? Essa alegria. E não só isso, né? Como você mesmo falou, levar até o sangue, mas toma cuidado, menino. Isso é Tô perigoso. cuidado. Hoje, por exemplo, eu também trabalho fazendo cerimonial de casamento, 15 Olha, anos. que legal. E já tive 2 oportunidades em Mais Mulher uma pro agora. currículo. Pois Sim. é, mais uma pro Né? currículo. É porque é muita coisa, gente. É muita coisa. A gente vai descer a Conta, escada e né? o currículo deve estar descendo assim. Já viu Junto? aquele negócio enroladinho? É, se Você vai fosse me empurrar, enumerando não, É um vai chegar lá agora. pergaminho. embaixo. É um pergaminho. Se fosse enumerando agora, não ia caber. A gente tá. Tá certo. Então, assim,
eu hoje, em Murié, esse ano eu já fiz 2 aniversários de 15 anos. Foi realmente, assim, uma experiência muito bacana depois de pandemia, porque a gente fica com sede de trabalhar, de claro, fazer o que a sem gente dúvida. gosta. Sim. Só que não era o forte. Então, assim, hoje eu não desfilo mais como baliza, né? Depois de um tempo, já em Murié, eu tive que fazer uma cirurgia de hérnia inguinal, então acaba Nossa. limitando o corpo da Sim. gente. Cadê? Tá me empurrando para trás. Limita um pouco o corpo da gente. Então, isso tudo acaba, né? A idade vai chegando, né? Porque eu não tenho mais 15 anos, então... Que né, isso, tudo isso tá ajuda. jovem, tá novo ainda. Bem É. jovem. Então, e aí, no caso, pula essa as parte. pessoas podem te contratar então, Tadeu, pra poder animar uma festa, enfim. Sim, que tenha... Aí entra a Judite também, né? Então, Ainda Judite. tem a Judite. A Judite hoje é uma personagem que você criou, né? Conta um Sim. pouquinho, assim, pra contratar a Judite pra uma apresentação, por exemplo. Você falou que ela tem várias versões Isso. dentro da Judite. Você leva todas essas versões pro palco? Depende, sim, do evento. Quando nós fizemos uma festa em Pirapanema, há pouco tempo também, eu não Sim. me lembro a data agora, não sei se foi julho ou agosto. Ou melhor, foi dia 7 de agosto. Inclusive, assim, foi um pouco difícil para mim fazer esse evento, já estava marcado, mas eu marquei sem perceber, porque o dia 7 de agosto fez um ano que meu pai tinha falecido. Nossa. Então, assim, depois eu pensei, não, eu vou fazer essa festa no dia 7, sim. Eu vou ter que superar isso, né? É algo que faz parte da vida, então, assim, eu fiz aquilo com uma vontade maior do que eu estava antes, mesmo sentindo saudade, né? E sentindo a dor da partida do meu pai. E ele conheceu a Judite, que até então a Judite era algo um pouco escondido, né? Do meu pai. Então, eu apresentei a Judite para ele em foto. Eu falei assim, pai, você conhece? E aí ele... Não tô conhecendo, não. Eu falei assim, e se eu trouxer a Judite aqui para você ver? O que você faz? Aí ele me viu, eu me montei em casa, tudo, preparei tudinho, ele me viu, ele, caraca, você tem que levar isso pra Globo, você tem que levar isso pra televisão. Ai, que lindo. Eu fiquei assim meio que pasmo na hora e tal, ele me incentivou muito. Então, Que bacana. alguns bordões, algumas coisas assim, né, até lembrar também é bem emocionante nesse momento. Lembrar do que ele me falava para que eu realmente leva na Globo, leva lá na escolinha, leva no Zorro Total, que né, nem tem mais, mas assim, existem outros quadros, né? então ele te incentivou, ele ficou Meu pai do me seu incentivou lado. muito. Então, Que assim, bacana. a Judite tem um pouco de inspiração na minha mãe, né? Vamos dizer assim, as vestimentas, tem o chitão, que minha mãe gostava muito do chitão, que é o vestidão da Judite, que é todo Sim. esparafatoso, a Judite com a boca muito grande, uma peruca desse tamanho. E engraçada, porque minha mãe sempre foi muito engraçada. Então, tem uma inspiração dos dois, entendeu? Uma força Muito de um e legal. a inspiração do Que outro. bacana. É muito bonito. E a Judite surgiu com a Shirley. Nós A participamos, Shirley, fomos olha, convidados legal. 2 anos seguidos, a gente não foi participar do carnaval em Marataízes, né? Tipo assim, descansar, entre aspas, né? Porque o Rogério foi com a gente teve que ir de carro porque não dava tempo da gente sair junto com eles. E aí o Rogério falou, nós vamos para Marataízes no carnaval descansar. E aí fomos para lá e até a Shirley ajudou a gente, né? Eu falei, o Shirley tem que montar um personagem para poder sair na rua. Porque juntou eu e o Rogério, uns amigos lá e tal, chegamos lá, gente, vamos pra rua à noite. Mas como é que vai? Aí fomos normal, né? Fomos de nós mesmos, né? Chegamos lá e ficava um braço cruzado olhando pro outro, bebe um pouquinho, brinca um pouquinho, samba um pouquinho, mas tudo com vergonha. Falei, não, gente, aqui, volta pra casa todo mundo, ou vamos dormir, ou então vamos sentar na beira da praia de noite e ficar sentado lá olhando o mar. Aí um virou e falou assim, não, eu quero aproveitar o carnaval. Aí o Rogério, eu vim pra descansar. Falei, eu não vim pra descansar. Eu quero aproveitar. Eu não tenho praia no fundo do quintal. Eu quero aproveitar a praia, eu quero aproveitar o carnaval, eu quero brincar aqui. E aí a Shirley incentivou a gente. Vai lá, gente, monta alguma coisa. Aí fomos numa loja no outro dia, achei uns cílios de pena, né? Eu tô tentando achar a foto aqui da Judite pra mostrar. Achei uns cílios de pena e fomos, né, montando um pouquinho. A Shirley me emprestou uma sandália dela, eu peguei uma peruca e assim foi. E assim montamos, surgiu. montamos a Judite. A Judite. Legal. E os outros meninos falaram, ó, qualquer coisa que vocês fizerem tá bom, soma aí e tal. E tem o Vinícius que estava junto com a gente, que hoje o Vinícius representa ele participou, não me lembro o ano, ele conseguiu ganhar, eu não sei se foi segundo ou terceiro, participando do concurso LGBT em Bicas.
Ele Legal. participou, aí ele sim. representou Muriaé. E o Bacana. trabalho do Vinícius é muito bacana. De repente pode ser, né, Né? uma Qualquer hora indicação vamos trazer o para Vinícius aqui. trazer Com aqui. É certeza. muito Tadeu, legal. você contando tudo, um pouco mais da sua história, né? A gente tão envolvidos no assunto, queremos até mais. Mas, infelizmente, o nosso horário... queria pedir a você que deixasse uma mensagem, né, para as pessoas que assistem a Identidade das Suas, as suas redes sociais, para quem queira entrar em contato com você, até mesmo pela Judite, enfim, fanfarra, o carnaval, Cerimonialista. enfim, né? Isso. Tudo isso. Como é que as O pessoas trabalho- encontram o Tadeu? Esse trabalho de cerimonialista é o que está sendo mais, né, assim, ultimamente procurado. Né? Procurado, Até porque, né? assim, é um trabalho de cultura que envolve muita população, muita gente Sim. perto, ainda não tem sido muito permitido isso, né? Devido à pandemia, aglomeração, não pode. É o trabalho que eu estou conseguindo fazer, porque a gente que vive da cultura, a gente não para. Sim. Né? Surge uma coisa aqui, outra ali, você vai, se inventa, se reinventa e vai fazendo. A gente acha que nunca vai dar pra poder fazer tudo, né? Com Pois cultura, é. Mas a gente sempre dá um jeito, né? Então, é o que tem sido, no momento, o trabalho mais forte, que é o trabalho cerimonial, né? Que aí também, se alguém tiver interessado aí, né? Tiver ouvindo... Aniversários, casamentos, todo aniversários, tipo de 15 anos. evento. Você deixa nas redes sociais Casamento. também, tá? Bodas. E tem o meu Facebook, é eventos Tadeu sociais Rocha também. Lucena. Que, na verdade, meu nome é Tadeu Lucena da Rocha. O meu Facebook é Tadeu Rocha Lucena. E o Instagram é Tadeu Rocha. A Judite, o Instagram a gente perdeu. A gente tem que refazer. A gente, tipo assim, eu tô reinventando Judite, né? Porque a Judite ficou engraçado através do Carnaval em Marataízes, mas a gente, eu e uns amigos, pegamos um trabalho do pessoal do Terça Insana. Não sei se vocês já ouviram falar Não. Terça Insana. É muita comédia, muita coisa bacana. Que legal. E aí tem a Edith. Ah, Edith, o nome dela é extenso, é enorme. Aí eu falei, não, vou colocar um nome pequenininho. Vai ficar Judite mais tá fácil bom. pra pegar, né? E ficou o Judite Rocha, por causa do meu sobrenome Tadeu Rocha. Porque dentro do meu trabalho eu sou conhecido como Tadeu Rocha, então ficou Judite Rocha. Só que eu já encontrei um monte de Judite Rocha no mas isso aí é YouTube, no normal. Quem vai Facebook fazer o já. seu diferencial é você, né? Tadeu? Então, Tadeu, a gente gostaria de agradecer, né, a sua participação aqui com a gente. É sempre um prazer, né, poder receber Nossa, um pessoas prazer com mesmo estar tanto aqui. talento, assim, Sim. né? Esse foi a Identidade das Suas. Larissa, Sim. que delícia. Gente, muito bom, Tadeu. A Judite, Ah lá, Judite, gente. Ah, meu Deus. Olha ela, olha ela. Esse é o Vinícius. que Chega aqui participa mais pertinho da câmera. Ah, sim, me lembrei Pra do galera Vinícius. ver, olha. Dá Me pra ver? lembrei do Oh. Vinícius. Que aí, aqui Conheço. foi um carnaval que nós fizemos lá no sítio da Anísio. Abaixa só um Bacana. pouquinho o brilho do celular. É, que o Para brilho as do pessoas celular. conseguirem ver É. direitinho. Abaixa um pouquinho o Diminuir. brilho pra gente mostrar. Pra você que tá assistindo a gente. Vamos ver se dá pra... Esse é a Judite. Isso. Essa é a Sim, Judite, ó. olha lá, Judite, gente. Arrasando, tô trabalhando no vermelho, Sim. o outro tô trabalhando no prata. Toda chique, elegante, Vai vendo, glamourosa, gente, poderosa. tá pensando. Surgiu assim, de Toda repente. global. Não tá brincadeira, não. É Tadeu, isso, então é isso. A gente só queria que você finalizasse mandando um recado para as pessoas que estão nos assistindo, né? De quanto é importante a gente estar envolvido com a arte e não deixar se perder. Sim. Olha, o que eu sempre falo na questão do trabalho para a cultura, principalmente hoje que a gente tem visto muito, assim, muitos jovens se perdendo, né, na criminalidade, Sim. drogas e tal. Muitas crianças já, né, bem novas se envolvendo também. E às vezes não tem uma ocupação na cultura, porque eu acho que a cultura... Acho não, eu tenho certeza que a cultura transforma. E eu sou um exemplo desse. Sim. Né, vivo. Então, assim, a cultura transformou minha vida, mudou minha vida. Então, eu tive, né, o apoio dos meus pais dentro do trabalho da cultura e posso dizer, sim, que a cultura transforma. E o meu recado que eu posso deixar aqui é... Quem tem filhos pequenos, arruma um jeito, sim, gente. Dá para participar de alguma coisa, dá para participar... Faz criar uma sede da música, da arte, em alguma área, alguma coisa funciona. Que bom. Com Mas que certeza. realmente se ocupe, porque tem muitos jovens, muitas crianças se perdendo. Por E falta de sem- incentivo. Muitas vezes incentivo. por falta de incentivo, por falta de encontro, de Sim, abraço sim. familiar, né? Sem dúvida. Tudo começa em casa, tudo começa com a família. Então, isso que você falou é muito importante, esse bacana. incentivo. Gente, nós temos que ir, Sim, infelizmente. Sim. infelizmente. Tadeu, foi um prazer Nossa, enorme te eu receber aqui. Eu Obrigada. acho que a gente Falar. precisa de um podcast parte 2 com o Precisa, Tadeu. também a gente Pra falou, gente falou ainda abordar Tem outras, muita coisa, outras gente. partes Já vamos desse deixar currículo agendado hoje pra maravilhoso. Tadeu voltar, gente.
gente, pra contar um pouco mais. Sim, com vai ser certeza. ótimo, vai ser um Obrigada, prazer. Muito Nossa, obrigada, gostei Tadeu. muito, Foi viu? um Nossa, prazer. Gostei Muito obrigada. Vai Obrigada, lá, meninas. meninas. Mais Tchau, um gente. podcast. E vai ter próximo, gente. Então vai acompanhando a gente aqui no Identidade das Ruas. Um grande beijo, ó. Beijo! Beijo, Até a até a próxima. Até a próxima!